Olá, estamos dando início à nossa sexta aula, cujo tema é Teoria do Conhecimento. A gente vai discutir Teoria do Conhecimento mais especificamente ali no período da filosofia moderna. Então a gente está falando de século XVI, século XVII, século XVIII. Então são esses três séculos ali na modernidade, mais especificamente ali na Europa, onde é discutido a questão sobre o conhecimento. Mais especificamente, ainda nesse período, é discutido a origem do conhecimento. Afinal, como é que nós podemos garantir que aquilo que nós conhecemos é efetivamente verdadeiro? Além disso, se aquilo que nós conhecemos é verdadeiro, qual é a origem desse conhecimento? Se eu quero conhecer as coisas, eu devo recorrer ao quê? Que tipo de fonte? Que tipo de base? Que tipo de fundamento? É essa discussão que permeia ali os filósofos da modernidade desses três séculos, século XVI, XVII e XVIII, na Europa, que é justamente o período que nós chamamos ali de filosofia moderna. Nesse momento, essa discussão sobre a teoria do conhecimento foi dividida basicamente em duas posições, de forma bem genérica, obviamente. Uma posição, de um lado, estavam os filósofos racionalistas, defendendo o posicionamento do racionalismo. E do outro lado, você tem a escola empirista. O lado racionalista é aquele lado que defende que a origem do conhecimento está na própria razão. Ou seja, se você quer conhecer as coisas, se você quer conhecer a natureza, se você quer conhecer a verdade científica, seja lá o que for, você deve recorrer à sua própria razão. Porque somente na razão existem as fontes mais elementares para o conhecimento. Por exemplo, alguns filósofos racionalistas vão afirmar que certos conceitos matemáticos, principalmente aqueles conceitos considerados axiomas, são conceitos que já nasceram na razão humana. E se você quer conhecer os demais fenômenos da natureza, você deve recorrer a esses conceitos matemáticos que já nasceram com você, para que você possa desenvolver um conhecimento mais complexo. Então, os racionalistas eles estão dizendo o seguinte: olha, se você quer conhecer a realidade, você deve ignorar a experiência sensível, porque a origem do conhecimento está contida na sua própria razão. Com isso, os racionalistas vão inaugurar um conceito chamado de ideia inata. Ideia inata é uma ideia que já nasceu com você. Então, toda vez que você se deparar com essa expressão, ideia inata ou ideias inatas, são ideias que já nasceram na sua razão, ou seja, ideias que já estão inscritas na sua razão. Então, toda vez que você se deparar também com essa expressão, ideias inatas, você tem que associar essa expressão aos filósofos racionalistas, porque são eles que estão dizendo que você já nasceu com certas ideias inscritas na sua mente. E essas ideias são as ideias que dão origem e fundamento a todo conhecimento possível. Então, o lado racionalista diz que o conhecimento provém da razão. Eu coloquei aqui no quadro o nome dos principais filósofos racionalistas da modernidade. Aqui, ó, Descartes, Leibniz e Spinoza. São esses três filósofos racionalistas que mais podem cair aí na sua prova do Enem. O Descartes, você tem que ter uma atenção ainda mais especial com ele, porque o Descartes é o filósofo que inaugurou a filosofia moderna, então ele tem um destaque entre esses filósofos racionalistas e até mesmo entre os filósofos empiristas também. Se a gente colocar todo mundo junto no mesmo pacote, Descartes ele tem um destaque bem significativo em termos da história da filosofia. No próximo quadro, então, nós vamos observar com mais calma o pensamento desse filósofo chamado René Descartes. No lado dos pensadores empiristas, nós temos aqui esses três filósofos, que é o David Hume, Francis Bacon e o John Locke. O Bacon, ele se destaca por quê? Porque ele foi um personagem extremamente importante para a introdução do método experimental e o método científico na ciência. Então, Bacon, na ciência moderna, mais especificamente. Então, dentro da história do pensamento científico, o Bacon foi extremamente importante porque ele vai falar o seguinte: cara, a gente deve utilizar o método experimental, a observação empírica, para poder conseguir alcançar grandes verdades. Inclusive, ele vai ser um grande adepto do método indutivo. O método indutivo é aquele que parte de experiências particulares para chegar a conclusões universais. Então, por exemplo, imagina um cientista e ele quer descobrir uma nova espécie de planta. O que ele vai fazer? Ele vai observar várias plantas, particular por particular, planta por planta, para estabelecer um conceito
ou uma definição geral daquela planta que ele está investigando. Isso é o processo indutivo. Você vai partindo de particulares para chegar a definições universais. Então, Bacon é um cara que vai introduzir esse método experimental indutivo na ciência moderna. O David Hume ele também tem uma importância particular e a gente vai falar sobre ele no próximo quadro juntinho ali com Descartes. Então, eu vou fazer um próximo quadro ali com Descartes e com David Hume para você entender ali um comparativo e um pouquinho mais de detalhes ali cada um desses filósofos que representam bem ali a tradição racionalista e a tradição empirista. E o John Locke é o mesmo John Locke que fala sobre política. Então, o John Locke do liberalismo, que a gente vai ver na próxima aula, ali junto com os filósofos contratualistas, é o mesmo John Locke aqui que está falando sobre teoria do conhecimento também. Então, um cara que é bem eclético, né, que fala sobre diversos campos da filosofia e não se restringe somente ao campo político. Então, preste atenção no próximo quadro, que a gente vai discutir um pouquinho mais de Descartes e um pouquinho mais de David Hume. Bom, então vamos lá, vamos tentar entender pelo menos um de cada pensador representante de cada uma das escolas que nós vimos ali. Um representante do racionalismo e outro representante do empirismo. A começar por Descartes. Bom, nós podemos entender Descartes como o pai da filosofia moderna. Por quê? Descartes vive um momento de transição da ciência clássica aristotélica para a ciência moderna. Então, você com certeza já estudou na sua aula de história aquele período que ficou conhecido como Revolução Científica, com Galileu, Copérnico e assim por diante. O que acontece nesse momento? Galileu, Copérnico, Kepler, enfim, essa galera toda que protagoniza a Revolução Científica aponta a ciência aristotélica como uma ciência falsa, principalmente no que diz respeito à observação dos astros, observação dos astros e dos corpos celestes. Sendo assim, vários intelectuais ali desse contexto de transição da ciência clássica para a ciência moderna percebem que é necessário encontrar um novo fundamento para a ciência. E Descartes ele é um camarada que vai influenciar nisso. Ele vai afirmar que é necessário encontrar um fundamento seguro para essa nova ciência. Inclusive, tem um vídeo lá no canal do Não Perca a Cabeça. Então, se você quer aprender um pouquinho mais de Descartes sobre esse processo de busca pelo conhecimento e pelo fundamento do conhecimento, fundamento da ciência, entra lá no canal do Não Perca a Cabeça que você vai encontrar um vídeo bem legal sobre esse assunto. Então Descartes, ele no final da sua investigação, ele percebe que o fundamento da ciência só pode ser a razão, porque é impossível duvidar da razão, porque a dúvida, ela já é um produto da razão. Porque para pensar, de onde surge a dúvida? A dúvida não é um tipo de pensamento, e pensamento ele não está contido dentro da razão. O pensamento ele só pode ter tido a sua origem na razão. Você não pensa pelo seu dedo. Você não pensa pelo seu corpo, você pensa através da sua mente. Então, se o pensamento ele tem a sua origem na mente e a dúvida é um tipo de pensamento, toda vez que eu tento duvidar da razão, eu automaticamente estou comprovando a existência dessa razão, porque eu já estou duvidando. Então, Descartes ele aponta que o fundamento da ciência é a razão, porque não é possível duvidar dela. Além disso, o Descartes ele afirma que é necessário você utilizar um método bem seguro, bem amarradinho para você construir um conhecimento e uma ciência segura. Porque Descartes ele fala o seguinte: o conhecimento ele sempre parte de ideias simples, e a partir dessas ideias simples a gente vai construindo ideias mais complexas. Essas ideias simples são ideias que são claras e distintas, ou seja, ideias que não se confundem umas com as outras. Então você tem que fazer um esforço intelectual, cognitivo, para você identificar quais são essas ideias simples que já nasceram ali na sua mente, que já nasceram com você. E aí, a partir dessas ideias simples, você utiliza um método seguro, bem conciso, para que você possa juntar essas ideias de forma bem coerente. Então, o Descartes introduz a ideia de método científico para o conhecimento moderno. Além disso, tem um detalhe importante sobre Descartes no que diz respeito a esse abandono da ciência aristotélica. Descartes ele observa o seguinte: para ele conseguir criar um fundamento para a nova ciência, o primeiro passo que ele tem que fazer é abandonar as antigas opiniões. Isso já foi cobrado em questão do Enem, ou seja, uma questão que pedia para você identificar que Descartes ele afirma que é necessário abandonar certos preconceitos, certas opiniões antigas que, de alguma maneira, te amarram a avançar no processo de conhecimento, tá? Então, esse detalhe é importante. Então, mais uma vez, Descartes é importante porque ele busca o fundamento para a ciência, é importante porque ele afirma que é necessário você abandonar as antigas opiniões para você construir esse novo fundamento, e além disso ele introduz o método científico para o pensamento moderno. O filósofo David Hume, que é o filósofo empirista, ele
sofre uma influência muito forte do ceticismo. O pensamento cético, aquele pensamento cético mesmo, lá na antiguidade, começou a ser muito lido na modernidade também. Então, autores céticos que pensaram tanto na antiguidade grega, tanto no período medieval, começam a ser estudados ali na modernidade, e o Hume é fortemente influenciado pelo ceticismo. E o Hume, então, ele vai falar o seguinte: olha, todo conhecimento, ele só é gerado a partir de experiências que nós temos. Ou seja, a nossa mente, ela está ali captando certas ideias através da experiência. Então vamos lá, estou olhando aqui à minha volta, percebo que tem uma câmera na minha frente, essa câmera possui uma cor, essa câmera possui uma textura. Então, estou juntando várias ideias separadas. Eu estou pegando a ideia de textura, estou pegando a ideia de cor, estou pegando a ideia de um objeto que eu já conheço, que é a câmera, e aí eu estou juntando essas ideias para falar. E na minha frente tem uma câmera rígida, da cor preta, certo? Ou seja, juntei ideias separadas que eu só pude obter a partir da experiência. Mas olha só o próximo passo do pensamento do David Hume. O Hume fala o seguinte: você só consegue ter conhecimento a partir de experiências que você já teve. Entretanto, você não consegue ter experiências, você não consegue ter conhecimento a partir de experiências que você não teve. Por exemplo, eu consigo afirmar que o sol nasce todas as manhãs porque toda vez que eu acordei, eu vi o sol nascer. Ou seja, são experiências que eu já tive. Agora, não tem como eu prever que o sol vai nascer amanhã. Pelo menos não tem como eu ter certeza que o sol vai nascer amanhã. Consigo até prever. Prever eu consigo. Pode ser, existe uma probabilidade do sol nascer amanhã. Mas isso não é uma certeza absoluta, porque não tem como fundamentar o conhecimento a partir de experiências que eu não tive. Como é que eu vou falar que o sol vai nascer amanhã se eu não consigo prever o futuro? Eu consigo entender que é possível que o sol nasça amanhã, mas ter uma certeza absoluta, isso já é pedir demais. Então, Hume, ele fala o seguinte: olha, a experiência, ela é importante porque ela te traz um conhecimento seguro, mas a experiência também não te possibilita encontrar grandes verdades absolutas. Então, esse detalhe é muito importante para o David Hume. Então, revisando, David Hume, filósofo empirista, tem uma influência do ceticismo, então você já começa a identificar que ele vai afirmar que não é possível encontrar uma verdade absoluta. Ele afirma que o conhecimento é uma construção, ou pelo menos é uma junção de ideias que você obteve com a sua experiência, mas você não pode formar um conhecimento com experiências que você não teve ainda. Logo, não é possível afirmar verdades absolutas a partir de experiências que você já teve, porque essas experiências elas podem se repetir ou não podem se repetir. Ok? Então, fique atento para a próxima aula, que a gente vai estudar os filósofos contratualistas e o filósofo Maquiavel. Fica ligado!